O setor imobiliário viveu em 2017 o melhor ano de sempre em termos de compra e venda de casas, sobretudo devido ao investimento estrangeiro que tem motivado a escalada explosiva de preços. Especialistas do setor lançam vários alertas para as consequências da especulação sentida nos grandes centros urbanos. Telhados de vidro é a reportagem especial desta semana. No meio dos espaços e da azáfama dos turistas, é o som que mais se ouve pelas ruas de Lisboa. As pessoas não sei, qualquer dia não há ninguém, é só para o turismo. Como eu costumo dizer, Portugal não tem petróleo nem ouro, tem o imobiliário e tem o turismo, são o petróleo e o ouro de Portugal. Vai ter muitas vezes aqui à porta, as pessoas saem de algum prédio para vender. Nenhum proprietário vai para um negócio que não seja para ganhar dinheiro. Há mais procura que oferta. E esse é o nosso problema neste momento. O boom turístico, que se tem sentido um pouco por todo o país, fez com que Lisboa entrasse no roteiro do mercado do imobiliário internacional. A capital entrou na lista das cidades mais apetecíveis para os investidores com grande poder económico. Nós temos, nomeadamente, cidadãos brasileiros que estão a tirar o dinheiro que tinham, nomeadamente, em zonas como Estados Unidos, o caso da Flórida, e a trazer o dinheiro e a investir em Portugal. Isto aqui há 6 ou 7 anos era impossível, mas há 7 ou 8 anos a cidade de Lisboa e a Avenida Liberdade, onde nós estamos, estava completamente deserta. No Porto, a Avenida dos Aliados, praticamente os bancos, era a única coisa que havia, de resto não havia mais nada. Hoje pensámos ao contrário. Os bairros históricos lisboetas já não são o que eram. A tipicidade bairrista está a ser esvaziada para dar lugar a empreendimentos de luxo, apenas acessíveis a poucos. O mercado alterou substancialmente, o tipo de procura de imóveis alterou e fez com que algumas zonas particulares das cidades vissem um aumento muito forte, muito grande da procura. Estamos a falar das zonas mais turísticas, das zonas mais emblemáticas, quer de Lisboa, quer do Porto. Longe vão os tempos em que comprar casa usada ficava mais barato do que adquirir uma nova e pronta a estrear. Nas freguesias lisboetas da Misericórdia, por exemplo, o metro quadrado no segmento de luxo custa 9.857 €. Segue-se Santa Maria Maior e Belém. Há mesmo imóveis de sonho a atingir valores recorde de 12.000 € por metro quadrado. Preços já bem próximos àquilo que é praticado em Paris. A quantidade de casas que está a aparecer no mercado está a crescer menos do que a quantidade de compradores que estão a aparecer no mercado e, portanto, a procura está a aumentar mais que a oferta e isso faz aumentar o preço médio das casas. Em determinadas zonas muito localizadas de Lisboa, do Porto, podemos verificar que os preços subiram muito, mas são zonas muito localizadas, tipicamente zonas turísticas, tipicamente zonas muito premium. Tirando o imobiliário e turismo, eu gostava que dissesse o que é que tem ajudado tanto à economia. E ainda por cima, quando o turista investe em imobiliário, é extremamente multiplicador, porque quem investe em imobiliário compra o ativo, paga impostos, gasta em decoração, gasta em saúde, gasta em ensino, gasta em alimentação e por aí adiante, é extremamente multiplicador. A verdade é que a escalada de preços já não se limita ao Porto, Lisboa e Algarve, os destinos turísticos da moda. Também no resto do país, os imóveis começam a galopar para valores que dificilmente encontram correspondência com os rendimentos dos portugueses. Nós temos um salário mínimo em Portugal baixo, na ordem dos 580 €. E quando nós queremos tentar acompanhar outras capitais europeias, basicamente tentando aumentar o preço do metro quadrado em Lisboa, nós não o podemos fazer desmesuradamente, até porque não temos o mesmo capital que os estrangeiros ou que outras capitais europeias como Londres, Paris têm. O preço é determinado pela lei da oferta e da procura. É óbvio que se eu tiver uma única casa no Príncipe Real e tiver 50 pessoas que querem comprar essa casa, esse T0 se calhar vai custar de facto 300.000 €, porque vai haver pessoas que estão dispostas a pagar 300.000 € por essa casa. Mas o Príncipe Real não é Lisboa, não é? Nem Lisboa é Portugal. E, portanto, o mercado imobiliário é muito vasto
E nós precisamos, e é o conselho que deixo a quem está à procura de comprar casa, precisa de olhar para diferentes zonas geográficas. Às vezes, mesmo perto de nós, temos zonas em que nós não estávamos a prestar atenção, onde há bons negócios, onde há boas casas para comprar. A compra de casa ainda representa o maior investimento na vida e, por isso, é necessário ser cauteloso quanto ao momento ideal para avançar. Nós podemos falar neste momento, dar um exemplo de um terreno de 300 metros quadrados, que na Encarnação tem valores como 500 mil euros, 550 mil euros, e estamos a falar de um terreno com um buraco, há uma casa que eventualmente tem que ser remodelada, porque muitas delas estão em risco de ruir. Por isso, eu diria que neste momento toda a zona aqui de Lisboa está-se a tornar uma zona proibitiva para se viver. Independentemente do ano, as pessoas devem comprar casa com ponderação e saber que estão a fazer um grande investimento para a sua família, que vai acompanhar durante muitos anos. 2018 é um bom ano para comprar casa, depende das zonas. É óbvio que os bons negócios necessitam que a gente vá à procura deles. Turismo, tanto a mim, só dá lucro aos transportes e onde dorme e onde come. Os restaurantes também dão lucro. O resto não nos dão lucro nenhum. A gente quer atravessar ali para os Camões, andamos às marradas uns aos outros, porque é tanta gente que a gente não pode passar. Eu, se pudesse, uma cabo de uma vassoura, corria com eles. Agarrava-me um cabo de uma vassoura, começava a descer para baixo, até se cair. Depois tem que se aturar. O alojamento local em Lisboa tem sido encarado por muitos investidores, tanto nacionais como estrangeiros, como um negócio de lucro rápido e fácil. Lucro que parece não ser mais do que uma miragem, já que a lista de despesas deste negócio está longe de ser só rendimento. Confunde-se a receita, aquilo que se obtém, digamos assim, com a atividade, com a margem que sobra. Esta é uma atividade que tem inúmeros custos, não tem absolutamente nada a ver com arrendamento tradicional, desde o check-in, a limpeza, todos os consumos, as comissões. Portanto, é uma atividade que entre aquilo que se recebe e aquilo que sobra, em termos práticos, o lucro, há uma diferença enorme. E muitas pessoas entraram sem essa expectativa correta. Imóveis em locais que antes eram olhados com desinteresse têm vindo a ser recuperados e encarados como oportunidades rentáveis, a maioria para estadias de curta duração. O alojamento local, por exemplo, só em Lisboa cria qualquer coisa como 7 mil empregos. São 4 mil e poucas famílias que dependem diretamente do alojamento local. Mas mais importante, se calhar, tanto do que o emprego ou a receita direta, é a receita indireta, que vem através dos impostos, que vem através da dinamização do próprio comércio, o que os turistas trazem para além do alojamento. Esse fenômeno trouxe uma transformação importante aqui para o centro histórico e uma valorização. Valorização primeiro, porque realmente foram reabilitados, portanto os imóveis têm outras características e têm outros preços, mas também porque a procura é grande. Se quiser investir neste negócio, deve ter em conta que o alojamento local é uma atividade de serviços e que sujeita os proprietários a check-in noturnos e responsabilidades aos fins de semana e nas férias. Pessoas que não têm noção, isso trabalha-se essencialmente no final de semana, nas férias, à noite, e muitas pessoas, independente da rentabilidade ou não, não tinham a expectativa que isso exigia tanto tempo pessoal. Sente-se alguma movimentação de pessoas que começam a repensar outros usos para o imóvel ou até voltar atrás, porque a expectativa inicial que tinham não é hoje a expectativa real do que é a atividade. Nesse momento, os preços em algumas áreas do centro histórico já atingem valores que é preciso ter algum cuidado e fazer uma análise profunda se vale a pena tanto para o alojamento local como mesmo como investimento imobiliário. Temos neste momento 4 prédios em construção, temos também a iniciar mais 2 e temos também agora, depois a curto médio prazo, mais outros prédios e moradias, aqui tudo em Santa Teresa. É o discurso que reflete o bom momento para as empresas de construção civil. A tendência de aumento dos preços por causa da escassez de nova construção está a afastar moradores, com a carteira demasiado pequena para poderem dar-se ao luxo de viver na capital. Muitos preferem comprar ou arrendar casa nas periferias.
Aqui consegue-se comprar um T3, T4 com vista mar pelo preço de um T1 em Lisboa, muitas vezes se calhar em zonas não assim tão nobres como isso. Lisboa neste momento está a praticar preços muito altos, diria às vezes até se calhar um pouco proibitivos, né? E isso fez com que as pessoas, estando também perto de Lisboa, consigam ter uma casa muito superior à que teriam pelo mesmo dinheiro se comprassem em Lisboa. E sem construção nova nós não vamos ter equilíbrio de preços, porque com reabilitação só não chega. A reabilitação ainda por cima nos centros das cidades onde os preços estão mais elevados. Se nós queremos saciar positivamente o mercado interno é com habitação nova e em zonas não tão centradas nos centros das cidades. Aqui no mercado da Margem Sul eu acho que as casas estão um pouco mais caras do que os anos da Troika, porque os anos da Troika realmente os preços estavam muito mais abaixo de um valor, digamos, justo das casas. E houve neste momento, esse aumento, esse incremento nos preços, mas porque tinha que haver, de certa forma, porque senão o mercado da construção ia acabar porque ninguém constrói para perder dinheiro. A crise que Portugal atravessou até há bem pouco tempo deixou cicatrizes. Uma delas resume-se à falta de mão de obra especializada para trabalhar e que foi empurrada para o estrangeiro. Tem sido complicado, agora que a construção voltou a animar um pouco, ou que o volume de construção começou a aumentar, tem sido complicado, uma tarefa complicada, às vezes arranjar mão de obra especializada, boa, para trabalhar. Graças a Deus a coisa está a subir um bocadinho, porque já sabe que a construção civil teve um bocado parada, isto é muito difícil, e não só para o calceiro, para todos. Em princípio, já sabe que a construção civil mexe em 90% dos ofícios, vá lá, digamos assim, a nível de pintores, escaioladores, stores, tudo um pouco, mexe em tudo, vá lá, digamos, pintura, mexe em tudo, não é só em calçada. Para prevenir excessos nas concessões de créditos bancários, o Banco de Portugal decidiu impor limites às entidades financeiras. Está definido que o montante do empréstimo não pode exceder 90% do valor do imóvel e que a taxa de esforço das famílias não ultrapasse 50% do rendimento disponível. Recomendações para que os empréstimos sejam concedidos a quem tenha condições de os pagar a médio e longo prazo. O setor viveu em 2017 o melhor ano de sempre em termos de transações imobiliárias. Foram vendidas 153.292 casas, o número mais elevado desde 2006, recorde que poderá ser superado em 30% este ano. Estamos numa altura em que Portugal, apesar de ainda estar a sair de uma crise económica, as concessões de crédito para a compra de imóveis têm aumentado. A banca está a conceder empréstimos com taxas de juros baixas e já se especula o cenário de uma bolha imobiliária em algumas zonas. Ninguém quer voltar aos tempos que nós passamos, portanto ninguém quer que se cometa essas asneiras para as pessoas depois ficarem sem as casas. Mas quem faz hoje em dia crédito são pessoas que têm capacidade para o fazer. Agora, o que eu digo é, o risco, se os ativos começam a crescer muito, o risco da própria concessão de crédito é maior. Por isso é que eu digo ao setor financeiro que, em vez de só emprestar para crédito de habitação, que empreste para a promoção imobiliária, nomeadamente para a construção. Há 2, 3 anos, enquanto as taxas de juros mantiverem baixas, enquanto os estrangeiros continuarem a gostar de Portugal e a apostar em Portugal, eu penso que o imobiliário será um ramo, um mercado em ascensão e com sucesso. Com risco ou sem risco de bolhas especulativas, a verdade é que Portugal está a viver um bom momento económico. Falta saber se estável, duradouro e a que custo.